Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Daniel, capítulo 6, aleluia, Daniel, capítulo 6, verso 1 ao 3. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aleluia! Então aqui, né, nós podemos ver que Daniel estava entre os príncipes, né? Ele estava acima de 120 presidentes. Ele se destacou tanto, né, que ele iria ser ali colocado acima desses outros 3 ali, né? E ia ser constituído sobre todo o reino. E porque nele havia um espírito de excelência. Você pode repetir comigo? Você pode escrever aí embaixo: eu tenho um espírito de excelência. Aleluia! Porque nele havia um espírito de excelência. Porque em mim e em você existe um espírito de excelência. Aleluia! Como ter um espírito de excelência, aleluia, em Daniel capítulo 1, verso 8, vamos ler do verso 3 primeiro, do capítulo 1. E disse ao rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Então Daniel veio, né, cativo de Jerusalém, ali na primeira, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu pela primeira vez ali Jerusalém e trouxe essa primeira remessa, que foi, trouxeram primeiramente ali os filhos de Israel da linhagem real e nobre, isto é, os que tinham de melhor em Israel. O rei pediu para trazer e colocar ali, né, dentro do palácio, para ser instruído para então servir ao rei. Aleluia! E no verso 8 diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, Daniel agora, ele era ali escravo, ele estava ali, né, em exílio na Babilônia. Por mais que ele estivesse na corte, por mais que ele estivesse dentro ali da corte onde o rei estava, mesmo ele sendo um dos melhores ali, né, de uma família nobre, recebendo cuidados, ele continuava a ser escravo, né? Ele continuava a ser um exilado. Então no verso 7 podemos ver também na tentativa de mudar esses rapazes, né, Daniel e esses outros rapazes, o rei mudou o nome deles, né? Daniel, pois no nome de Daniel colocou Beltesazar, Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abidnego. Por quê? Porque esses nomes tinham uma representação ao nosso Deus de Israel. O nome desses rapazes representa algo, né, que significa no reino de Deus algo importante. E então, na tentativa de fazer esses jovens largarem mão de Deus poderoso e santo, o rei foi lá e mudou o nome desses jovens. Mas Daniel, né, ele era muito temente a Deus. E Daniel, diz aqui, assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aleluia!
Então, Daniel, ele colocou em seu coração, né? Daniel estava num ambiente totalmente pagão, onde o ensino ali era totalmente contrário à lei de Deus. Mas Daniel, ele quis se manter, ele foi fiel a Deus a todo tempo. Os alimentos que eram oferecidos a esses rapazes eram o mesmo que era oferecido ao rei. Era coisas de qualidade, coisas boas, né? Mas era também ali oferecida aos deuses. Antes de ser oferecido ali para eles, era consagrado a deuses. E Daniel, sabendo disso, ele decidiu negar toda aquela mordomia, ele decidiu não se contaminar com aquelas coisas, com aqueles manjares, né? Ele fez renúncias. Você tem feito renúncia na tua vida? Você tem feito alguma renúncia para agradar a Deus? Ele ali sabia que se ele comesse daqueles manjares, ele estaria se contaminando espiritualmente. E ele também não sentia dignidade em comer aquilo, pelo fato de que ele sabia que muitos outros dos seus, né, ali do teu povo, estava passando necessidade, estava ali passando por problemas, aflições. Então ele não queria desagradar a Deus, né? Nós temos negado aos manjares do mundo ou nós temos nos contaminados com aquilo que o mundo vem oferecendo. Aleluia! Glória a Deus. Aí no verso ainda, e ele fazendo isso, né? Ele fez esse pedido e foi concedido a ele, né? Para ele não se contaminar com os manjares do rei. Então ele passou a comer apenas legumes e água. Aleluia! Ele e aqueles rapazes. E no verso 17 diz assim: ora, e esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento e toda visão e sonhos. Olha que lindo. Então, esses rapazes aqui que negaram se contaminar com a comida do rei, Deus deu conhecimento e inteligência de todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, entendimento em toda visão e sonhos. Olha, Daniel, ele foi em excelência, ele tinha nele um espírito de excelência. Então, quando aqui, né, a pessoa põe um propósito no coração, assim como Daniel e esses rapazes colocaram, um propósito de ser fiel ao Senhor, e eles não voltaram atrás, eles não quebraram aquele propósito. Então o Senhor derramou ali um espírito de excelência sobre eles. E aqui no capítulo 6, né, então quando fala, nele havia um espírito de excelência. Quando Daniel renunciou aquelas coisas ali, primeiramente, por amor a Deus, né? Parecia ser bom, né? Mas por amor a Deus, ele negou, ele não quis, ele preferiu ser fiel, ele quis ali continuar a ser fiel e acreditar que Deus estava com ele em meio a toda aquela dificuldade. Então, muitas das vezes no meio da dificuldade, quando aparecer algo que é muito bom aos nossos olhos, mas não agrada ao Senhor, algo que pode nos favorecer, mas não agrada ao Senhor, que nós possamos não nos contaminar com aquilo, né? Mesmo que vá trazer benefícios, eles ali poderiam estar, né, comendo do melhor, mas eles sabiam que aquilo iria contaminá-los espiritualmente, aleluia. Então, eles ali decidiram ser fiel a Deus, né? Vai ter situações que nós poderíamos, por um momento ali, poder usufruir e obter vantagens, né? Mas essas pessoas que preferem essas coisas mundanas, tirar vantagem de alguma forma, é uma coisa momentânea, é uma coisa que não vai durar para sempre. Mas quando a nossa fé é em Jesus e nós acreditamos no que Ele fez por nós, quando nós somos fiel a Deus, então Deus também é fiel a nós. Então também o Senhor vai nos honrar, aleluia. E a honra de Deus, ela é maior que todas as outras honras. O Senhor vai nos honrar de uma forma eterna. O Senhor tem para nós promessas de vida eterna. Então, para ter um espírito em excelência, ali ele se dedicou desde novinho, né? Esse espírito de excelência que diz aqui no capítulo 6, verso 3,
Você também pode ter, você também pode obter. Basta ser fiel a Deus, dizendo não às coisas do mundo. Basta você se dedicar ao Senhor e então o Senhor te dará graça, sabedoria e inteligência extraordinária, né? Então, desde jovem, Daniel decidiu a ser fiel a Deus. E agora, aqui no capítulo 6, Daniel já tinha 80 anos. E então ele ainda continuava com esse, e ainda havia nele um espírito de excelência. Você pode ver como Daniel ele foi fiel uma vida inteira ao Senhor. Nós vemos no capítulo 1, ele ainda jovem, vindo, né, recém chegado ali na Babilônia, ele já foi fiel ao Senhor. Em uma juventude onde ele poderia abrir mão de tudo que ele pensava e então ali se contaminar e se parecer com aquele povo da Babilônia, mas não, ele, mesmo ele estando ali no meio de muitos que ensinavam errado, ele foi fiel ao Senhor. Não deve ter sido fácil para Daniel, tão jovem, estar no meio de pessoas idólatras, pessoas que faziam outras coisas, que davam ensinamentos contrários do que ele aprendeu. Não foi fácil para Daniel, talvez não seja para você ser cristão em meio de várias situações, em meio de pessoas que pensam diferente, mas vale a pena ser fiel, porque nós podemos ver que durante toda a trajetória de Daniel, o Senhor o sustentou. E aqui no capítulo 6, Daniel, com 80 anos, ele tinha nele, porque havia nele um espírito de excelência. Porque sempre existiu em Daniel um espírito de excelência, porque desde o início ele decidiu não se contaminar com os manjares do mundo. Ele decidiu ser fiel ao Deus poderoso e santo, aleluia. Daniel, ele aqui no capítulo 6, nós podemos ver que Daniel foi invejado, né? Ele foi invejado. E saiba que sempre que você crescer um degrau, que você procurar ser fiel ao Senhor, assim como Daniel, ele recebeu toda essa graça, né, essa excelência em espírito, ele também foi invejado, né? Deus não vai te livrar da inveja. Assim como Daniel não foi livre de vários problemas que ele passou, por várias lutas que ele passou. Aqui juntou-se várias pessoas para envergonhar Daniel, para colocar ele em uma situação, né, em que ele seria condenado, jogado nas covas dos leões, né? Pois não tem como, assim como Daniel cresceu, a inveja cresceu também. Ele se sobressaiu ali acima daqueles 120 presidentes e daqueles 3 príncipes que foi escolhido para governar ali o reino, ele sobressaiu. E isso trouxe inveja, porque no meio daqueles que não eram cristãos, naqueles que não eram, não serviam a Deus verdadeiro, o Deus de Israel, ele estava ali no meio da Babilônia sendo exaltado. Como vale a pena ser fiel ao Senhor, mesmo onde é improvável, o Senhor faz tornar provável. E então o Senhor não livrou ele de passar pela inveja, porque quando nós crescemos, o Senhor não vai nos livrar da inveja, né? Vai despertar a inveja em muitos, mas você tem que continuar a ser fiel a Deus, e o Senhor te livrará. Você não precisa pedir para Deus você só precisa de pedir a Deus para te dar sabedoria para lidar com os invejosos. Você não precisa pedir para o Senhor te livrar dos invejosos, porque sempre vai haver. Mas você tem que pedir para o Senhor te ensinar a lidar com os invejosos. Aleluia. Conspiraram contra Daniel, fizeram um decreto, pediram para o rei fazer um decreto de morte para ver se ele adorava outros deuses. Aonde Daniel não poderia adorar o Deus de Israel, mas Daniel ali foi fiel, mesmo em meio a tanta pressão. Daniel continuou o seu culto ao Senhor. Daniel continuou a orar a Deus do céu. Daniel, ele foi jogado numa cova com os leões, né? E o Senhor enviou os seus anjos para fechar a boca dos leões. Aleluia! Deus fechou a boca daqueles leões e nenhum dano se encontrou em Daniel quando ele saiu lá de dentro. Os invejosos foram consumidos
pelos leões, né? O mal que te desejam voltará para aqueles que armam a cilada, aleluia, voltará para aqueles que têm planejado contra a tua vida. O mal que aqueles homens desejaram a Daniel voltou para eles mesmos. Então, fique fiel como Daniel ficou ao Senhor. Confia em Deus poderoso e santo, confia que Deus é sobre a tua vida, que o mal que desejam a você volta para aqueles que desejam, né? Volta para eles mesmos. Aleluia. Então vale a pena ser fiel ao Senhor, né? Então nós podemos perceber o quanto Deus cuida dos seus. Daniel, com 80 anos, continuava a ser fiel ao Senhor e nele havia um espírito de excelência. Foi uma vida sendo fiel ao Senhor. O Senhor deu para ele, né, ali um espírito em excelência, aonde ele tinha visões e interpretações. Ele já tinha, né, com o rei Nabucodonosor, interpretado sonhos, já tinha, né, ali passado também por muitas perseguições, mas ele preferiu continuar fiel ao Deus poderoso e santo. Que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida. Às vezes não é fácil você confirmar a tua fé no meio de tantas pessoas que não crê, não tem a mesma fé que você, que não crê no mesmo Deus que você. Mas não retroceda, não largue mão daquilo que o Senhor tem posto nas tuas mãos. Não desanime, seja fiel ao Senhor poderoso e santo. Não vá, né, ali por algum momento ou por alguma vantagem que você possa tirar. Largar Deus de lado. Não se contaminem com os manjares do mundo. Seja fiel ao Senhor, porque no pouco você sendo fiel, no muito o Senhor te colocará. Aleluia. Daniel, ele chegou aos 80 anos ali com uma memória maravilhosa. Ele tinha ali ainda muito vigor, muita alegria, muita capacidade, tinha vitalidade, pois ele tinha nele um espírito de excelência. Que espírito é esse? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus habitava com Daniel, porque Daniel dedicou-se ao Senhor. Ele tinha um espírito de excelência, né? Que você possa ser fiel ao Senhor. Eu sempre falo para minha filha, filha, seja fiel a Deus. Você tem em você um espírito de excelência. Nós temos em nós um espírito que nos capacita todos os dias. Que nós não venhamos nos corromper com as coisas do mundo, mas que nós venhamos ser fiel ao Senhor. O que o Senhor está dizendo, né? Mesmo que esteja difícil, Daniel estava ali exilado. Ele viveu exilado. Por mais que ele estava ali na corte, ele era perseguido. Ele não era daquele grupo, ele não era daquele povo. Ele servia ao Deus poderoso e santo. E o Senhor sempre fazia ele reluzir. Aonde ele chegasse, quem tem a luz do Espírito Santo de Deus vai sobressair. E aquilo causou inveja em muitos ali. Dário conhecia já a respeito de Daniel, daquilo que Daniel já tinha feito, já tinha revelado para o rei anterior. Mas Dário tinha feito um decreto e teria que assumir aquilo que tinha feito, né? Dário também ali, ele não temia, mas ele sabia, já ouviu falar do Deus de Daniel. Né? O que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida, não importa qual é o decreto, não importa qual é a cilada, não importa quais são os invejosos que se levantem contra a tua vida, o Senhor vai te sustentar em cada detalhe, porque em você existe um espírito de excelência. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Aleluia. No verso 27 do capítulo 6, diz assim: ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. É esse Deus que nós servimos, aleluia. Um Deus que livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões e ele pode nos livrar, aleluia, de toda armadilha, de toda cilada.
Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, obrigada pela tua palavra, Senhor. Abençoa meu irmão, a minha irmã, Senhor. Repreende a fúria do inimigo sobre a vida deles. Repreende o mal, Senhor. Que eles venham ter neles, Senhor, um espírito de excelência. Que eles venham ser fiel a ti, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória. É o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. E que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.